O vestiário colorado após a eliminação da Copa do Brasil esteve voltado principalmente na busca da direção pelo novo treinador. E ficou escancarado que Roger Machado será procurado pelo presidente Alessandro Barcelos a partir do início desta semana. Assim como ficou escancarado também que Roger Machado deverá aceitar este convite. Isso ficou claro nas falas do presidente Alessandro Barcelos, nas falas do próprio Roger Machado e também em uma divergência de discurso que aconteceu entre os dois presidentes, o mandatário do Juventude, Fábio Pisamilho, e também o mandatário colorado, Alessandro Barcelos. O presidente colorado disse que confirmou ao presidente do Juventude que não conversou com Roger Machado, mas não garantiu que não irá conversar. A gente repercute todas as informações do vestiário colorado no Diário do Inter KTO deste sábado, 13 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Obviamente o mais importante foi o jogo. O Inter está eliminado da Copa do Brasil. É mais uma eliminação na conta do Internacional. E mais uma eliminação em Copa do Brasil. O Inter cai para o Juventude, depois de perder a partida da ida pelo placar de 2-1 dentro do Beira-Rio. E no estádio Alfredo Jaconi, o Inter sai perdendo, busca o empate em um lance bem confuso, bem complicado. Tem um jogador a mais para buscar a virada, mas acaba depois tendo a expulsão do Vitão, que sepulta completamente qualquer chance de reação da equipe colorada. Todos os detalhes sobre isso eu publico nesse vídeo que eu gravei de pós-jogo, um relato de quem jogou bem, quem jogou mal, o que deu certo e o que deu errado. Muita coisa deu errado e muita coisa foi mostrada nessa eliminação do Inter para a equipe do Juventude. Mas eu já quero avançar para o noticiário colorado e para o vestiário do Inter após essa eliminação, e que obviamente esteve completamente voltado para a busca pelo novo treinador. E o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva justamente para atualizar como estão as buscas pelo novo treinador. Obviamente ele falou também sobre a eliminação. O Pablo Fernandes, que foi o técnico interino do Internacional nessa partida, disse que o vestiário esteve bastante abalado pela eliminação. O presidente Alessandro Barcelos também foi neste tom, mas obviamente depois ele começou a ser bombardeado com perguntas sobre a busca colorada pelo novo técnico. E o presidente Alessandro Barcelos tratou de dizer publicamente aquilo que ele havia nos dito na concentração, afirmar que não procurou o Roger Machado antes do compromisso contra a equipe do Juventude, que não procuraria o Roger Machado antes do jogo contra o Juventude, por entender que haveria ali uma situação ética um pouco complicada. Bom, a partir disso, ele foi bombardeado com perguntas sobre a possibilidade de Roger Machado ser contatado no futuro. E Barcelos não descartou em nenhum momento essa possibilidade. Ao ser questionado sobre quais os avanços que houve na busca pelo novo treinador, Barcelos disse que não é uma estaca zero, porque o Inter já, por exemplo, conseguiu descartar alguns nomes, seja por característica, seja por alguns treinadores não quererem voltar ao Brasil. Ele fala de Jardine e Diniz, dois nomes que foram contatados, sim, pelo Internacional e que já foram descartados por motivos diferentes. O André Jardine, por não querer voltar ao Brasil, o Diniz, por uma incompatibilidade de pensamentos, de visões nesse momento, mas não descartou Roger Machado. Além disso, ele confirmou que os próximos dias serão de avanços, em especial domingo e segunda-feira, antes da viagem colorada para Rosário, que vai ter uma logística bem complexa. O Inter viaja no domingo para Florianópolis, de Florianópolis treina na segunda-feira e viaja de avião para Rosário, já que Porto Alegre não tem aeroporto. Bom, isso do presidente Alessandro Barcelos, não descartou o Roger, o que já é um certo indício, né? E aí, depois, a gente teve entrevista, aliás, um pouco antes, mas também importante, a gente teve entrevista coletiva de Roger Machado, técnico do Juventude, que acabou de eliminar o Internacional. E obviamente que a imprensa de Caxias e a imprensa de Porto Alegre, elas todas questionaram o Roger e bombardearam ele com perguntas sobre o interesse do Internacional e sobre a possibilidade dele sair do Juventude. E as falas do Roger Machado, elas indicam
elas não fecharam a porta em momento nenhum. E o Roger tomou esse cuidado. E digo mais, indicam que Roger aceitaria o Internacional. Eu vou ler aqui as declarações do Roger Machado. Eu vou explicar e aí vocês, enfim, entendam como quiser. O Roger Machado, por exemplo, ele disse que não recebeu contato formal nenhum do clube e que não vai comentar nenhuma hipótese. Não vai comentar algo que não é real, que não é concreto, por enquanto. Ele disse, não posso falar sobre coisas hipotéticas. O trabalho aqui no Juventude segue nesse momento, até que seja de comum acordo para que todos ganhem de alguma forma. O trabalho segue neste momento, até que seja de comum acordo para que todos ganhem de alguma forma. Ele falou também que não viu uma ação deliberada a fim de tumultuar a partida, como foi um discurso comprado pela diretoria do Juventude. Por parte da imprensa de Caxias do Sul também, o Roger disse que não viu esta ação deliberada a fim de tumultuar o ambiente, mas que ele tratou de blindar o vestiário a respeito dessas especulações e do interesse do Internacional. O Roger Machado, ele falou também que... E aí ele foi questionado sobre qual o respeito que ele tem pelo Inter, qual a identificação que ele tem pelo Grêmio. Roger disse o seguinte: de cada 10 torcedores que me param na rua, no mercado em Porto Alegre, 4 são colorados. E alguns até me questionam se eu sou colorado, mas todos me tratam com muito respeito. Eu tenho muito respeito pela instituição do Inter. Fala de Roger Machado, que foi perguntado de novo, por que ele não garante que não vai sair? Ele diz, o futebol é dinâmico, a gente não sabe o que pode acontecer ali na frente. O Roger, por exemplo, ao longo da entrevista coletiva também falou que os melhores trabalhos que ele teve foi assumindo times em meio de temporada. O Roger deu vários indícios de uma janela aberta, de uma porta aberta para ele treinar do Internacional. E em momento nenhum afastou a possibilidade dele ser o novo treinador do Inter. Falou sobre a situação dele com a família, que ele é um cara que é cobrado pela família por morar longe muitas vezes. Família do Roger que mora em Porto Alegre. O Roger deu diversos indícios na entrevista coletiva a respeito disso. Tá? E aí depois houve um caso, tá? Que eu vou relatar para vocês aqui, que para mim indicam aí com certeza que Roger deverá avançar para chegar perto de ser ou ser o técnico do Internacional. O presidente Fábio Pisamilho, do Juventude, concedeu uma entrevista coletiva e também foi questionado sobre a permanência ou não do Roger. E ele disse que o presidente Alessandro Barcelos o procurou aqui no estádio Alfredo Jaconi e que garantiu para ele que não procurou o Roger e que não vai procurar o Roger. Foi essa a aspas do presidente do Juventude. O presidente Alessandro Barcelos me garantiu que não procurou o Roger e que não vai procurar o Roger. A entrevista aconteceu naquela sala de imprensa ali atrás. Eu atravessei, vim aqui, e quando o presidente Alessandro Barcelos estava passando pela zona mista, eu parei ele e perguntei: presidente, o presidente do Juventude acabou de dizer isso, que o senhor garantiu a ele que não iria procurar o Roger. Isso é verdade? O presidente Alessandro Barcelos virou as costas, um pouco incomodado com a situação, com a pergunta, e disse: eu falei para ele que eu não procurei. Apenas isso. Ou seja, o presidente Alessandro Barcelos desmentiu o presidente do Juventude, dizendo que não garantiu nada para o presidente do Juventude sobre não procurar o Roger, que apenas disse que não havia procurado até então. Isso, a gente voltou para a sala de imprensa do presidente do Juventude. Foi uma acariação que a gente fez, para saber quem que estava falando a verdade. E aí o presidente do Juventude mudou o discurso. Ele foi questionado pela Michele Silva a respeito disso. E o presidente do Juventude mudou o discurso. Ele disse que sabe que o futebol muda, que o presidente Barcelos falou sobre isso com ele, mas que sabe que amanhã isso pode mudar e o presidente do Inter procurar o Roger e que está tudo bem. Mudou o discurso do presidente do Juventude. Mas, para mim, esse caso que ocorreu aqui indica claramente, primeiro, que o Juventude sabe que o Inter vai procurar o Roger. E, principalmente do lado do Inter, que o Inter vai procurar o Roger. E aí a gente ouve a fala do Roger Machado e a gente vê um indício muito grande do Roger de talvez comprar essa ideia do Internacional. O vestiário do Inter e do Juventude convergiu para uma ideia
de que Roger será o técnico do Internacional. E isso ficou muito claro para todos aqui no estádio Alfredo Jaconi, depois da eliminação colorada. Algumas outras, duas informações rápidas aqui sobre o vestiário. Tal. O Fernando saiu mancando. Ele teve um problema muscular, saiu mancando, foi mancando para o ônibus, deve ser um problema para o Inter na partida contra o Rosário, na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. Além disso, tá? Uma outra informação. O torcedor que invadiu o campo para agredir o Ener Valencia, ele foi levado para o Gecrim, deverá ser, enfim, indiciado, ele foi preso, né? Ele foi deslocado para o Gecrim aqui do estádio, foi preso e vai responder agora ao inquérito também pela Polícia Civil, uma situação que a gente apurou aqui no bastidor do vestiário do estádio Alfredo Jaconi. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem nesse domingo o jogo do Grêmio, pela Copa do Brasil, Grêmio e Operário. A odd do Grêmio é bem mais baixa, porque, enfim, o Operário, né, no estádio Centenário, mas eu vou passar as odds aqui. Odd do Grêmio 1.41, empate 4.5, Operário 7.5. E a gente tem também a final da Eurocopa, a final da Copa América. Argentina 2.1, Colômbia 4.2 e empate 2.9. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!